Sejam todos bem-vindos em mais uma semana. Hoje tá um calor insuportável, então para quem me acompanha sabe que eu tô em isolamento aqui em Minas, né, numa cidade que chama Fronteira, e hoje o calor ele está assim muito grande, então por isso eu não estou com o meu fundo aqui de paisagem, de pomar, como na semana passada. E além disso, né, alguém muito sábio colocou fogo e está uma fumaça absurda, né, no ar. Então eu tive que me render a fazer aqui essa live com vocês dentro do quarto, com ar condicionado bem fresquinho, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Gratidão por você estar passando por aqui, Flávia. Você sabe o quanto é importante o seu apoio em todo esse processo, em todas essas lives, né? Sem a sua aprovação, tudo fica diferente. Carol, Ari, hoje em especial, o meu carinho vai todo para Ariane, que tá passando aí por um momento difícil, mas que vai passar, né? A gente tá em oração pra mamãe, Dona Ângela logo vai estar restabelecida, vai estar em casa. Então, meu carinho e as minhas orações dessa semana são todos em especial para você, Ari. E hoje eu trouxe, né, o tema da adaptação, pensando na caixinha de perguntas que eu deixei lá de sugestões, e muitas pessoas ainda estão questionando essa adaptação do abre e fecha, essa adaptação desse momento em que a gente está vivendo, e que não é fácil. Então, como eu já passei por várias adaptações, né, eu achei pertinente trazer esse assunto com algumas considerações do que eu tô vivendo, né? Do que as minhas amigas estão vivendo, do que a família, né? O ciclo de relacionamento tem colocado as dificuldades, né? As dificuldades de manter a sanidade mental, né? Uma coisa que eu falo sempre, que nesse momento, além de cuidar da nossa saúde física, nós temos que trabalhar a saúde mental, porque são muitas informações negativas, né? São muitas coisas tristes, e isso acaba afetando o nosso emocional, a nossa energia. E eu sempre prego de que nós somos energia, né? Nós somos um todo e nós temos que trabalhar a nossa mente para que a gente consiga manter um nível de energia positiva, para que a gente consiga se fortalecer, né? Porque até questionaram, Ale, mas você sempre vê um lado bom, né, em tudo? E eu tento, sim, ver um lado bom em tudo, porque eu acho que Deus tem propósitos muito perfeitos na vida da gente. Então, cabe a nós pegar aquela velha e boa peneira e ver o que serve, o que não serve, o que eu posso melhorar, né? Assim, o que a gente tem feito para melhorar esse momento de adaptação que a gente está vivendo. Aqui, só as pessoas que entraram já me deixam felizes, porque são exemplos de adaptações, né? Carol, lá em Salvador, se adaptando num lugar diferente, com pessoas diferentes, né? Michele, comadre, tá lá numa fase louca de home office, 3 crianças fazendo aula online, marido e home office também. Então, assim, a gente tem se desdobrado para mudar a rotina, para manter pelo menos um ritmo dentro da família. E, além de tudo, se preocupar com família, né? Pais, tios, primos. E
continuar acreditando que dias melhores virão. E por coincidência, essa semana eu tenho acompanhado as lives aí do Brainstorm, não sei se as pessoas acompanham, né, do André, e ele falou muito de inteligência emocional, né, de nós trabalharmos a inteligência emocional nesse momento, né, porque o que vai fazer com que você consiga manter a sua inteligência emocional? É o autoconhecimento, né? É o processo que eu vivo todos os dias, desde a primeira live que nasceu aqui em Fronteira também, né? Então eu falo que quando eu estou aqui, as ideias surgem mais tranquilamente, é um silêncio diferente, então eu consigo focar em coisas mais positivas, não que eu fique fora da caixinha, que a gente não acompanha, não fique acompanhando os jornais, os números, mas eu tento me desligar sim, porque a gente não tem um poder de mudar o que está acontecendo lá fora, né, com as outras pessoas, mas nós temos sim o poder de mudar a nós mesmos, o poder de mudar aqueles que nos cercam. Então eu acho que isso é o mais importante. A gente sofre sim, a gente se solidariza pelas pessoas que estão nesse momento aí lutando contra esse abre e fecha, né? Lutando contra os comércios fechando. Agora vem esse feriado prolongado. Então assim, a sensação que eu tenho é que são todas experiências que estão fazendo, mas que não tem um fundo realmente, uma comprovação de que isso vai funcionar. Então, dentro desse cenário, a gente tem que trabalhar a nossa cabeça, né? A nossa cabeça para manter essa sanidade, para manter esse equilíbrio e passar isso para quem está com a gente, porque as crianças estão sendo extremamente afetadas, né? E o adulto, ele acabou se adaptando sim, né, a essa questão da tecnologia, de você conversar com um amigo, mas a criança, ela tem a necessidade do contato físico, né? É uma coisa de instinto. Então as pessoas que me conhecem, que conhecem a minha trajetória de vida, jamais imaginariam que eu fosse me adaptar a ficar aqui no meio do mato, né, isolada. Aqui praticamente a gente não sai de dentro de casa mesmo, é só para ir ao mercado quando há necessidade. E essas semanas que eu estou aqui, o Léo estava fazendo fisioterapia, então nós tínhamos esse compromisso de manter a fisioterapia dele, que termina agora na próxima sexta-feira. Mas tirando isso, é uma rotina totalmente diferente daquela que eu tenho em Guarulhos, né? Então aqui nós acabamos ficando sempre com a mesma roupa, né? Essa é uma questão que é bem interessante. Toda vez que eu tenho esse período aqui, eu fico questionando essa questão das roupas, né, do ter, porque a gente acorda, né, como a gente não sai, aqui é muito, muito calor, então a gente tá sempre com uma roupa bem fresca, quando não passa o dia de biquíni, e maquiagem não existe. Então hoje eu passei um protetor com cor para estar aqui com vocês, mas habitualmente é só o protetor mesmo e passa-se o dia. Então é uma vida extremamente leve, extremamente clean, mas uma coisa que eu sou muito chata, né, é na questão da escola, porque as crianças estão tendo as aulas online, então eu faço questão de que eles participem, de que eles assistam às aulas, e eu acho que quem tem filho tem que ter essa preocupação sim, para que eles criem o comprometimento de que é necessário você mudar a sua rotina.
não é legal, né? Não é um hábito fácil para eles. E os pais, eles têm que ter essa consciência de que às vezes a gente comenta as coisas perto das crianças e não sabe a consequência que isso vai trazer, né? Então, eles também estão se adaptando. E aí você escuta assim, mas eles não estão aprendendo nada. Essas aulas não ensinam nada. É insuportável. E eles estão absorvendo todas essas informações. E automaticamente eles também vão achar que as aulas não funcionam, que as aulas não servem para nada. Então eu sei que no ápice do nosso desespero, a gente acaba falando, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a consciência de depois chamar eles e explicar que é importante, que é necessário, né? Essa semana também eu conversei com o Léo sobre isso, pela questão de dizer... mãe, se eu pudesse escolher, eu faria aula dia sim e dia não. E aí eu peguei e falei pra ele assim, então, só que hoje você faria essa escolha, mas quando você estiver num trabalho, você não vai ter essa opção, né? Você vai ter que ter o compromisso, independente de pandemia, de situação financeira. Nós temos que ter a responsabilidade de cumprir com os nossos compromissos, né? Oi, Rafa, oi, amor, obrigada por vocês entrarem também para ouvir hoje. E então a gente tem que ter criar novos hábitos, né? Criar novas rotinas. E não assim, como que eu vou dizer, não é que você aceite que isso não vai acabar, né? Claro que nós gostaríamos que a nossa rotina antes da pandemia retomasse. Mas as coisas não vão mais voltar como eram antes. Nada volta, né? É como aqueles provérbios que dizem sobre um rio, né? Você nunca vai entrar no mesmo rio, porque são águas correntes. E a nossa vida é exatamente assim. Amanhã não vai ser mais igual hoje. O ser humano, ele tem o instinto de repetir padrões, né? Então a gente vai repetindo todo dia a mesma coisa. Você senta todo dia no mesmo lugar, você cria aquele hábito de eu chego do serviço, eu ponho a bolsa em tal lugar e eu deito em tal lugar. E o seu organismo, ele vai acostumando com isso, né? O nosso cérebro, ele é motivado por momentos, por hábitos que a gente vai criando. Então só depende de nós para fazermos a diferença. Então, quando você tem essa ciência, né? Essa consciência de que você pode mudar os seus hábitos, vai se tornando uma coisa mais clara. Não é fácil, né? Não é uma coisa assim de um dia para o outro, porque são anos que você repete o mesmo gesto ou a mesma forma de falar, a sua crença, né? A gente já falou muito de crença nas lives anteriores, de você pensar, não, mas eu sempre fiz assim, sempre funcionou. Então é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E não é. Na verdade, nós temos esse poder de mudança e cabe a nós fazermos diferente. Então, hoje eu sei que as famílias estão extremamente conturbadas, né, por conta de estarmos todos no mesmo lugar, né? Muitas famílias em apartamentos que estão ali pequenos, você tem vontade de sair, você quer, né? O ser humano, ele tem a necessidade do contato e a gente não pode fazer isso, né? Hoje, assim, a única coisa que a gente pode fazer para se prevenir é ficar em casa, né? Então, assim,
Se ficar em casa é a nossa única oportunidade, por que não fazer dessa oportunidade um momento feliz, né? Então, assim, se você tem desavenças dentro de casa, converse, esclareça, porque agora é um momento de união, é um momento de você compartilhar coisas boas, notícias boas. Eu criei um grupo no WhatsApp que chama Dicas da Alê para compartilhar isso, né? Para compartilhar um Instagram que eu sigo e que tem uma palavra motivacional, para compartilhar um curso gratuito, uma palestra, porque a gente precisa alimentar o nosso cérebro com informações positivas, né? Negativas já tá sendo bombardeado, né? A gente entra nas redes sociais, infelizmente é só coisas tristes que você vê, né? A rede social, ela virou um obituário, né? É uma informação mais triste do que a outra. E eu entendo que assim, a gente precisa sim entender o que está acontecendo. Mas além disso, a gente precisa compartilhar coisas boas. E aí as pessoas questionam, mas a realidade é essa, né? A realidade é dura, a realidade é que nós não temos mais controle. E a realidade é que a gente nunca teve controle, né? Assim, não é uma doença pontual. Nós já tivemos muitas doenças, muitas pandemias. Talvez não tão maçantes como está sendo essa, por erros de direita ou esquerda, isso não importa, né? Mas a gente tem que pensar que será que a mensagem que você está passando, ela vai gerar um retorno positivo ou ela só vai aumentar a proporção do ódio, a proporção da tristeza das pessoas, né? Então, assim, não é ser omisso, não é fingir que não está vendo, mas até que ponto vale a pena você compartilhar uma coisa triste, né? Assim, os números já estão aí, todas as pessoas já têm consciência do que está acontecendo. Então, as pessoas que não tomam cuidado, as pessoas que estão no baile, as pessoas que estão fazendo as suas festas particulares, proibidas, elas têm o livre-arbítrio, elas vão impactar outras pessoas, sim, mas você postando uma informação do que houve, do que aconteceu, não vai mudar o que aconteceu. O que eu quero dizer? Que a gente crie hábitos de coisas boas, né? De mensagens positivas, de fé. Porque hoje nós precisamos nos unir numa fé única, independente de religião, né? Eu nunca questiono religião, eu respeito muito a religião de cada um, mas nós temos que nos unir em oração, independente da sua fé, por todas as famílias que estão sendo afetadas, né? Eu sou grata, extremamente grata, porque nós não fomos atingidos. A minha família diretamente não houve nenhum caso, mas eu tenho pessoas muito próximas que são, né, assim, como se fossem irmãos que estão sofrendo e eu sofro junto. E o que eu puder fazer para que essa dor diminua, eu vou fazer. Mas a gente tem que levar um acolhimento, né? A gente não pode se abraçar, mas a gente pode levar uma palavra de acolhimento. A gente pode olhar para a pessoa com os olhos que nós gostaríamos de ser olhados, né? Você ter empatia pela pessoa, né? Você vibrar com as conquistas, ou você realmente se entristecer com a dor do outro, é muito mais importante, né? Você se fazer presente de verdade. Então, a gente se apega em coisas globais, né? Em dores globais,
e não olha para o próprio lado, né? Você não olha para o seu filho para ver a real necessidade que ele tem da sua presença, do seu carinho, da sua palavra. As crianças dão sinais, eu falo isso e repito todas as vezes, né? Então, mas o meu filho é hiperativo, o meu filho dá muito trabalho, eu não estou suportando mais. Para, reflete. As crianças são os espelhos dos pais. Eu não sou uma mãe perfeita, eu sempre falo isso. Eu aprendo a cada dia. A cada dia eu tento ser uma Alessandra melhor. As redes sociais, elas nos tomam um tempo que, se você não tiver consciência disso, você acaba se perdendo, né? Você acaba gastando ali um tempo desnecessariamente que não vai voltar atrás. Eu tenho esse problema, né? Às vezes você entra numa rede social, você conversa com um, você dá uma palavra para o outro, e quando você vê, o dia já passou. Então a gente tem que tentar se organizar. É um processo que leva tempo, né? É um processo de conscientização. Quando você tem pessoas que te ajudam, que te apoiam, né? Mas assim, te apoiam positivamente e não com aquela cobrança. Eu acho que a gente tem que entender o que o outro tá passando, né? O que te atrai numa rede social? O que te desgasta com o seu filho? Né? Onde que tá faltando essa paciência? Aonde é que tá faltando esse tempo de qualidade? Então a gente tem que pegar dentro desse mundo de adaptações e colocar uma lista de prioridades na sua vida, né? A gente tem que se cuidar, sim, né? Não trabalhem de pijama, não trabalhem da cama, né? São pequenos gestos que vão transformando o dia da pessoa. Eu aqui vivo nessa rotina, como eu falei no começo, mas extremamente consciente, né? Que foi uma opção. Eu não tenho um trabalho homework efetivo, que eu preciso ter reuniões, que eu preciso estar ali comprometida, né? Então, aqui onde eu estou é um clima de férias, né? Se torna mais leve? Com certeza. Mas eu me comprometi a continuar estudando, né? Então, eu sigo estudando os idiomas, que vai ser sempre a minha luta, e eu me comprometo que de manhã eu tenho que tirar um tempo para que eu dê uma lida, pelo menos, porque a gente sabe que para você aprender outros idiomas, você precisa estudar todos os dias, senão não adianta você olhar uma vez por semana, que não vai ter o mesmo resultado. Então, mas eu tô em casa e eu tô engordando. Tá, você tá em casa, você tá engordando, mas por quê, né? A gente tem que entender qual é a causa. Não adianta você simplesmente fazer uma dieta super restritiva e não entender o que tá levando a sua compulsão, né? Então, muitas vezes, você tá estressado, que leva você a comer. E você tá estressado por quê? Porque você fica procrastinando as coisas que você tem para fazer. Aí você vê que você não fez nada, você fica irritado e você vai lá e come para compensar as coisas que vieram por trás daquilo. Então, antes da gente parar de comer, a gente tem que entender o que está acontecendo antes desse processo. Porque o comer, ele é só uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Mas eu não consigo fazer atividade física, né? Eu não consigo me comprometer a ir numa academia. Agora a academia fechou, o que eu vou fazer? Crie hábitos
positivos para você. Quem mora em apartamento tem as escadas, né? Ah, mas eu vou subir as escadas, eu vou descer as escadas? Sim, só depende de você. Existem coisas que só dependem da gente. Então, eu me comprometi a praticar na Olicria, que é uma técnica de yoga, todos os dias de manhã. E eu faço. São 5 minutos. Ah, mas 5 minutos não vai adiantar nada. Vai adiantar porque você vai estar ensinando o seu cérebro que ele tem um compromisso, que são 5 minutos e que você vai cumprir esse compromisso. Né? As mães que estão aí desesperadas com os filhos têm que abrir o diálogo, tem que conversar abertamente. A criança, ela entende tudo o que está acontecendo. E eles entendem que nós estamos num momento de transição, nós estamos num momento de energia extremamente pesada no mundo, não é só no Brasil, como a gente viu na live da semana passada, as meninas que estão aí no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, o clima, ele é pesado em todo lugar. Então, nós temos que fazer com que na nossa casa as coisas sejam mais leves. Existem momentos em que a gente pira? Sim, isso é certo que vai acontecer. Mas aí você tem que ter o seu autoconhecimento, a sua autorresponsabilidade de falar, peraí, onde eu tô errando? Onde eu posso melhorar? E não é tentar, porque quem tenta não quer, né? Ah, não, eu vou tentar. Não, então não faz. Né? Não faz, porque quem tenta não quer fazer. Quem quer fazer vai lá e faz. Então, se eu quero ter um hábito de exercício, só depende de você. Eu não posso fazer por você. A outra pessoa também não. Ah, mas ninguém me apoia, ninguém vai comigo. Então, só depende de você. Ah, mas eu quero mudar a minha alimentação. Ótimo, excelente. Só depende de você. Ah, mas aí as pessoas que moram na minha casa pedem pizza, comem lanche. Então, cada um faz a sua escolha, né? Então a gente não pode ficar culpando os outros, né? Achar culpados é muito fácil, né? Achar culpados é uma coisa assim de extrema comodidade. Então, eu não como porque eu não sei fazer. Gente, hoje a internet ela tá aí para isso, para facilitar a nossa vida. Qualquer receita você encontra na internet. Qualquer receita. Doce, salgado. Ah, mas não vai ficar igual. Não vai ficar igual porque tudo nessa vida é questão de treino. Então, a primeira vez pode ser que não fique. A segunda já vai melhorar. Na terceira, poxa, tá ficando bom. Só que o que acontece? As pessoas não querem insistir. As pessoas estão extremamente imediatistas. Então, eu quero fazer e fica bom e acabou. Não ficou bom, não vou fazer mais. Né? Eu quero ir na academia um dia e quero que o meu tchauzinho fique duro. Não vai ficar. Não vai ficar. Quero comer alface um dia e perder 2 quilos. Não vai perder. Então a gente tem que parar de colocar obstáculos e fazer a diferença. A questão da adaptação, ela é diária. Ela é diária. Então, mas fazer aula online é legal? Não é. Mas é o que tem para hoje. Então você tem que fazer aquilo se tornar legal. Eu converso muito com as crianças nessa situação de que hoje eu obrigo eles a fazer aula, óbvio, né? Porque se você perguntar para uma criança
de 13 anos, igual eu tenho, de 9, ai filho, você quer fazer aula? É óbvio que ele vai falar que não. É óbvio. Então assim, crianças não têm poder de escolha neste momento. Nós temos que impor a condição do estudo e acompanhar e tentar fazer ficar mais leve e rir da professora e tentar fazer uma aula de educação física junto. Ah, Lê, mas você fala isso porque você tem tempo. Você fala isso porque você tem paciência. Você fala isso porque você tem aí uma casa confortável. Talvez. Não vou dizer que não seja por isso que eu me comprometa com eles. Porque a escolha foi minha. Quando lá atrás eu optei em ficar em casa, foi para ter essa disponibilidade. E hoje eu sou muito grata por isso. Mas se você não tem essa disponibilidade, hoje a maioria das pessoas estão em home office, então não que você tenha que ficar full time à disposição, ao bel prazer das crianças, mas trabalhe momentos de relacionamento, né? De fazer, procure alguma coisa que eles gostem de fazer, né? E aqui, por exemplo, eu cozinho com a Rafaela, né? Eu fico ali conversando com o Leonardo sobre o videogame. Ah, eu gosto? Não entendo nada. Mas você se faz presente, né? Então, a importância de você se fazer presente neste momento é de extrema importância. Essa semana eu comentei com eles, porque nós já estamos aqui, acho que 20 dias, se eu não me engano, porque eu nem conto, sem ver meu pai, e nós temos um relacionamento muito grande, eles adoram, né, ir na casa do vovô Carlos e tal. E aí eu falei, vamos fazer uma videochamada para vocês conversarem com ele. E os dois foram enfáticos, eles falaram, não é a mesma coisa, mãe. A gente quer ver ele, a gente quer abraçar ele, entendeu? Então, para os adultos, você fazer uma videochamada, você tem a sensação de proximidade, mas as crianças não têm, né? Eles têm a necessidade do ver mesmo, do olho no olho, que é o que nós, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo. Então a gente tem que trabalhar isso de uma forma que não seja o mundo está acabando. Não, o mundo está mudando. E as pessoas têm que ter consciência disso, de que tudo isso que está acontecendo não é um acaso, né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, ele não ia propor uma situação como essa para nada, né? Tudo isso que está acontecendo é para que as pessoas percebam o quanto ser é mais importante do que ter. Porque hoje as pessoas podem ter muitas coisas, muitos bens materiais, muito dinheiro, melhor convênio, e de nada adianta, né? O mundo está começando, ele está recomeçando. A gente tem que olhar com olhos de amor, com olhos de bondade, com olhos de solidariedade, porque hoje os hospitais estão aí, lotados, e ainda tem pessoas que não perceberam. E infelizmente, enquanto essas pessoas não forem tocadas, tudo vai acontecendo mais lentamente. Obrigada, Marcelo. É muito importante que as pessoas compartilhem isso, né? Eu falo que psicólogos, terapeutas estão tendo um trabalho fantástico nesse processo,
né? Porque existem muitas pessoas que não se reconhecem. Existem muitas pessoas que se veem dentro de casa como se estivessem numa prisão, como se estivessem com as asas cortadas. E a gente tem que parar, né, e se olhar, porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro das pessoas. Enquanto as pessoas não tiverem esse olhar de que nós temos que compartilhar palavras boas, nós temos que compartilhar informações positivas, se solidarizar sim, né? Levar acolhimento sim, mas não propagar o ódio, né? Não propagar os números que estão aí escancarados para quem quiser ver. Então assim, não que, eu não quero ver, só que eu gostaria de entrar numa rede social e ver muito mais palavras de amor do que de dor. Não que eu não vá ficar ali triste com aquela pessoa, né? Então existem informações muito conturbadas. As pessoas fazem questão de apontar o outro. E nós não estamos no momento de apontar nada. Nós não estamos no momento de questionar nada. Nós estamos no momento de readaptação da família. De você parar e olhar para os seus ali e pensar: o que eu posso fazer para melhorar? Você está no trânsito, as pessoas xingam porque você está devagar ou porque você fez uma conversão proibida, e aí você responde xingando. O que isso vai gerar? Absolutamente nada. É aquela coisa de você ter o gatilho e para. Então, antes de você xingar o cara do trânsito, pensa. O que a sua resposta vai gerar para aquele? As minhas crianças, elas se divertem, porque se alguém me xinga, faz cara feia, eu sempre mando um tchau, eu dou um sorriso, e aí eles falam: mãe, mas ele te xingou. E aí eu falo: mas é dele, não é meu. Né? Assim, a raiva é dele, o estresse é dele. Então, a partir do momento em que eu comecei a carregar o que é meu e devolver aquilo que é do outro, as coisas acabam fluindo. Quando eu coloquei a caixinha de sugestões, eu achei até engraçado, porque eu achei que ia surgir várias ideias empreendedoras, né? Porque é um mundo que eu tenho conversado muito. As pessoas estão aí numa época de eu quero vender mais, como eu vendo pela internet, como que eu faço para gerar negócios, como que eu faço para ter seguidores. E para minha surpresa, não, as pessoas querem saber de coisas emocionais, né? Eu fico muito feliz porque eu não tenho formação específica, né, de psicóloga, de terapeuta, de coaching. Eu falo e compartilho do meu ponto de vista, né, do que eu já vivi, né, do que eu já vivi tanto na infância quanto agora com os meus filhos. E eu fiquei muito feliz de ter esse feedback, porque a gente tem que passar coisas reais, né? E a minha realidade é essa, né? O meu propósito, ele tem se fortalecido a cada dia mais do ajudar o outro, né? Do compartilhar ali a necessidade do outro. Então, o que eu sempre falo é que relacionamentos geram negócios. Então, quando você cria uma rede de relacionamentos de pessoas do bem, dificilmente as coisas vão te faltar. A gente tem que
propagar coisas boas para ser lembradas dessa forma, né? E esse é o trabalho que eu tenho feito aí em todas as lives, em todos os meus posts, em todas as reuniões que eu consigo participar, de falar exatamente isso, né? Você tem que ter pessoas boas do seu lado. E eu fico extremamente feliz de ser lembrada como, poxa, a Alê tá trazendo coisas boas, ideias boas, né? E não, ai, nossa, você viu, a Alê só posta coisa de morte, a Alê só posta coisa de política, a Alê só... Não, né? Então, assim, reflitam aquilo que vocês estão se alimentando, né? Se alimentando emocionalmente. Trabalhe a doação, né? A doação de amor, de acolhimento. Porque com certeza o retorno disso vai ser impagável, né? Não existe valor maior do que a gratidão, né? Eu acho que essa palavra, ela tem uma força absurda, né? Porque eu já vivi muitas situações desagradáveis, né? A minha vida não é um mar de rosas. Eu fiz questão de compartilhar aí para quem quiser ouvir nas minhas lives do projeto Você Me Conhece, para mostrar quem é a Alessandra que está aqui hoje conversando com vocês. Então, é um processo de formiguinha, é um processo de autoconhecimento e é a sugestão que eu deixo para todas as pessoas, né? Que busquem se autoconhecer, que busquem entender qual é o seu propósito nessa vida. E o seu propósito não é uma coisa complexa. O seu propósito é uma coisa muito simples, né? Não existe aquela coisa do perfeccionismo, né? O perfeccionista, eu até anotei aqui para falar, que o perfeccionista, ele perde a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, porque ele acha que ele ainda não está pronto. Eu por muito tempo tive esse sentimento, né, de dizer assim, mas o que eu vou levar para outra pessoa? Eu não tenho conteúdo suficiente para isso. Até o dia que eu tive a coragem de fazer a primeira live de coração aberto, com aquele intuito de que se eu conseguir chegar e no coração de uma pessoa, eu fiz a diferença. E foi assim que tudo aconteceu e fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, se você tá aí esperando a melhor luz, um melhor ângulo, um melhor assunto, saber absolutamente tudo sobre o que você quer compartilhar, não precisa. Antes feito do que perfeito. E é isso que eu penso todos os dias, né? E todas as quintas-feiras, do tipo, eu vou falar o que eu tiver, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, o que eu passo aqui é o que realmente eu sinto, é o que eu realmente desejo, né? Desejo que as famílias se olhem, né? Se protejam, se acolham nesse momento, olhem para as crianças com um olhar de criança, porque é diferente, né? É diferente. E hoje nós temos pais com outra consciência, né? Porque muitas vezes a gente escuta assim, mas eu nunca tive, né? Minha mãe nunca fez isso pra mim, ou meu pai nunca fez isso pra mim. Então faça diferente. Você pode. Nós temos esse poder. O poder de nos adaptar
com a situação, com o momento, né? Com uma alimentação diferente, com um horário diferente. Tudo é um processo diário, né? E isso é o que eu vivo todos os dias. Esse trabalho de autoconhecimento, autorresponsabilidade e autoamor. Porque a gente tem que se amar primeiro para depois conseguir amar o próximo. E quando você começa a trabalhar de que você é o único responsável pelas suas escolhas, pelo seu pensamento, porque eu falo que assim, na nossa mente, né, nos nossos pensamentos, só nós podemos interferir, né? Eu não posso ir aí falar para a Lu que ela tem que pensar assim, não. Eu não posso falar para a Carol que ela tem que pensar do jeito que eu penso. Então, são coisas que só dependem de você. Conhecimento ninguém vai tirar de você. E o que você acorda pensando é exatamente aquilo que você dormiu pensando. Isso eu já falei em outra live e realmente funciona. Façam o teste, né? As pessoas que têm aquele hábito de dormir já praguejando para o próximo dia, né? Eu vou ter um dia super estressante, eu vou dormir pouco, eu vou acordar. Pode ter certeza que é esse o dia que você vai ter. Então, faça, como que eu vou dizer? Mas eu vou pensar, planejar o que eu vou pensar? Sim. No primeiro dia vai ser mecânico, no segundo dia, mas com o decorrer da adaptação do seu cérebro, quando você perceber, você já vai estar pensando coisas boas quando for dormir. E automaticamente, essa energia que você leva para o seu descanso vai ser a energia que você vai ter quando você acordar. Então são pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças de pensamento, de não responder a um xingamento, não aumentar uma discussão. Sempre dá certo? Não. Nós somos seres humanos. Ali você nunca chilica? Muitas vezes. Né? Quem conversar aqui com meu marido, com meu filho, eles vão dizer, não, a mãe é uma flor de candura, ela não grita, ela não fica estressada, ela não perde a linha, entendeu? Tudo mentira, né? Porque eu sou normal. Mas a gente tenta, né? A gente, quando vê que erra, pede desculpa. Quando vê que erra, chama e mostra que, olha, eu errei, mas eu vou fazer diferente. E esse é o nosso processo, né? O nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de adaptação. E ninguém pergunte, né? Porque é bem aqueles memes, né? Nossa, eu tento ser uma mãe boa, mas é cada grito que eu dou dentro de casa, né? É bem isso, né? Eu vou fazer um Reels falando bem, né? Eu sou tão educada, né? Tão lady na live e dentro de casa pareço uma louca. Mas é assim, gente. A realidade é essa. A gente trabalha todos os dias para melhorar, né? O intuito é melhorar. Então a gente tem que sim fazer a diferença na vida das pessoas que nos cercam, né? Isso é extremamente importante. Quem não tem filhos, tem marido, tem pai, tem irmão,
Então a gente sempre vai ter pessoas que vão nos ter como exemplo, né? Pode parecer que não. Por muitos anos eu me senti invisível e vocês sabem disso. Quem não sabe tem que maratonar as lives do começo da série. Mas por muito tempo eu me senti invisível, né? Eu tive aquela sensação de que se eu não existisse, não faria diferença. Mas hoje eu sei que eu faço diferença na vida de muita gente. Que eu faço, que eu já fiz e que eu ainda vou fazer. Então, isso que me move a acordar todos os dias. É por isso que eu agradeço todos os dias as pessoas que eu conheço, as pessoas que vão entrando no meu ciclo de relacionamento. E eu espero levá-las por muito tempo, né? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa e por um momento, por um dia, por uma tarde, e não entende, né? Mas você fez a diferença na vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa da fila do mercado, a pessoa da fila do banco, hoje a gente não tá mais podendo nem conversar na fila do pão. Mas pense que você sempre vai fazer diferença. Sempre. Sempre vai ter alguém olhando por você. Quem é mãe, né? Nós vamos ter sempre, né, um olhinho ali. E eu espero ser exemplos para os meus, né? E para todos aqueles que assistem as lives todas as semanas. Pérola um domingo. E isso me deixa extremamente grata. Por isso que eu continuo, por isso que eu venho aqui conversar com vocês, por isso eu criei o grupo no WhatsApp, porque o meu intuito é esse, é compartilhar coisas boas, energias boas e pedir para que vocês façam o mesmo, né? Trabalhem a mente para que a gente consiga passar por essa fase tão pesada de uma forma leve, porque nós não estamos sozinhos. Independente de onde você esteja, de onde você estiver assistindo essa live, nós somos seres únicos, né? E a minha energia tá indo aí para você, assim como a sua também vai chegar aqui. Então que a gente tenha o poder de se adaptar nesse novo momento com amor, com compaixão e solidariedade. Eu deixo o meu carinho e as minhas orações, como eu falei no começo da live, para a Ariane em especial hoje, né? Peço que todos aqueles que assistam orem pela Dona Ângela e para todos vocês que passaram por aqui, a minha gratidão, né? O meu carinho. A semana que vem a gente volta com um tema diferente, não sei se profissional, emocional, familiar. Então, aquilo que eu for tocada, eu vou estar aqui conversando com vocês. Gratidão, Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Oi, Adri, oi, Alê, acabei de acabar, obrigada por ter entrado. Até a próxima semana, tá gravado, só voltar lá e assistir. Grande beijo. Obrigada, gente, Deus abençoe. Vocês são luz na minha vida. Assistam, quem não assistiu, volta lá. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Ai, quantos beijos, tô tão feliz, gente. De coração. Tchau, tchau.